Olá, você que está chegando, nosso segundo episódio do Umbrella Cast. Bem-vindos! Aproveita, antes de iniciar, vai aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho para poder ouvir e escutar várias vezes o vídeo que chegar semanalmente para vocês. Tá? Então, a gente está começando hoje para falar de um tema muito, muito interessante para todo o ecossistema aí do adolescente, tá? Não só o sujeito adolescente. E eu gostaria de começar apresentando a minha turma, né? A equipe do Umbrella Cast, que é a Denise, psicanalista, Denise dos Santos. Olá, tudo bem? A Stephanie Moraes, também psicanalista. Olá, bem-vindos de volta. E aí a gente vai começar um bate-papo. Seria legal você que está assistindo colocar seus comentários também, que a gente promete que depois do vídeo a gente vai respondendo todas as mensagens que vão chegando para a gente, tá? Eu acho que vai ficar dinâmico e a gente vai depois provocando vocês em outras mídias para que vocês tragam assuntos que sejam pertinentes aí, enfim, para a gente questionar e conversar e falar a respeito, tá bom? Umbrella, só para quem está chegando agora, é um projeto de nós três psicanalistas para tornar o mundo adolescente um pouco melhor no que diz respeito à escuta e também as questões que atravessam esse mundo do adolescente. Então, a gente está falando para você que está passando por essa fase de transformação, a metamorfose, e para os pais, cuidadores, educadores e todo o ecossistema que vai em volta desse sujeito, tá bom? Então, a ideia aqui agora é falar de um tema meio tenso. Coloquei meu óculos, gente. Vai ficar meio senhora aqui, mas vai ter que ser assim, tá bom? Eu vou falar uma frase e vou deixar para que a Denise e a Stephanie comentem, tá? E a gente vai começar o nosso bate-papo. Raspem um adulto e vocês encontrarão a criança. Transferência e introjeção é um ensaio de Ferenczi, que é um psicanalista húngaro. 1909 a 1991, na página 98. E aí, meninas, o que vocês acham dessa colocação, dessa provocação em cima do tema que a gente vai falar hoje, que é a dor do adolescente, ou as dores, né? Quem quer começar? Bom, para mim, a frase não poderia ser mais freudiana, inclusive. Eu fiz um ato falho, vocês viram, né? Sim, foi perfeito. Porque Freud, quem diz que na clínica a gente escuta restos e rastros do infantil. Exato. Então, essa frase, apesar de não ser de Freud e aproveitando o ato falho, sim, não poderia ser mais freudiana. Gente, ato falho, a gente vai dando umas pinceladas. Ato falho é aquilo que a gente basicamente quer falar uma coisa e diz outra, que a gente pode considerar como um escape do inconsciente, né? Eu acho que eu estava tão assim empolgada para falar do tema, né? Quem começou, obviamente, esse tema foi o pai da psicanálise, o Freud. Então, eu soltei um Freud aqui, mas legal. E você, Sté, o que você pensou? Remete, né, essa questão das remanescências, né? Então, aquilo que se torna memória, que se tornam as primeiras marcas, as primeiras... a primeira... Como que eu poderia dizer? Aquilo que vai formando o nosso inconsciente, moldando, né? Moldando. E que, de alguma forma, nem sempre estão acessíveis, né? Acho que essa coisa de rasping, né? Vai dando essa sensação de camadas e que talvez no espaço analítico seja o lugar propício para que isso venha à tona, né? Sim. E acaba vindo, então, quando a gente se propõe a escutar o adulto, o adolescente, né? As suas questões infantis, as suas questões fundantes, né? E também os seus traumas, as suas dores. Legal. Lembrei de uma explicação que você deu uma vez no teu canal
sobre a escultura e a pintura. Você não quer dar uma palhinha pra gente? É tão legal. Dou sim. Então, Freud, quando estava pensando na psicanálise, para quem não sabe, eu vou dar vou contextualizar um pouquinho, mas vai ser rápido, prometo. A psicanálise nasceu de um médico neurologista que naquele determinado contexto social não via mais na medicina respostas para alguns adoecimentos, principalmente em mulheres. E ele foi se questionando e ele foi escrevendo e atendendo pessoas sobre essa perspectiva de que a medicina daquela época já não conseguia responder diagnosticamente aquelas acometimentos físicos, aquelas conversões histéricas. Então, num determinado momento da escrita dessa obra, ele olha para as obras de Leonardo da Vinci e compara, traz para a proximidade da psicanálise e fala assim: a psicanálise nasceu da hipnose, mas ela não é uma técnica de sugestão, não é uma técnica de pintura, onde eu vou depositando o sedimento ou a tinta num quadro branco. A psicanálise é uma técnica que raspa, que esculpe, que deixa florescer o que já existe. Olha que legal. Lindo, né? Lindo. Tudo a ver com essa frase, né? Uhum. Então, o que surge é a criança, né? Sim. A nossa criança, que muitas vezes a gente... Muitas vezes não, a gente só faz isso a vida toda, carregá-la junto com a gente até o dia da nossa morte, né? E a gente vai nutrindo essa criança, né? E, bom, então vamos direto pro tema, né? Que é a dor do adolescente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é a dor? Essa dor pulsante do sujeito em transformação nesse período da adolescência, que vai mais ou menos aí da puberdade, um pouquinho depois, 12 aos 25 anos, tá? A gente pode falar na puberdade, lá entre 8, 9 anos e 12 anos. E aí, o que você me conta sobre? O que você pensa a respeito de? Acho que para começo de conversa e assim, pontapé para esse tema, a gente não pode desconsiderar o princípio básico da psicanálise, que é a subjetividade. Singularidade, individualidade. Então, quando você direciona essa pergunta para mim, o que é a dor? Eu dou 3 passos para trás para falar que a dor é individual. Sim. E que a dor que eu sinto nunca será a dor sentida por você. Sim, total. Nós vamos supor o que é aquela dor, o que é estar naquela pele. Agora, senti-la com 100% de intensidade é só quem está vivendo aquele corpo, aquela pele, é só quem está imerso na dor. Então, é muito complexo e a gente não pode nunca, para nós que escutamos de dores humanas todos os dias no consultório, a gente não pode perder de vista esse detalhe que é gigantesco. A dor que um sente é individual, intransferível, igual RG. Cada um tem o seu. Exatamente. É impressão digital. A agenda você falsifica. Agora, a dor, nem pensar, né? Não dá para passar para o outro. Não. E apesar de a gente ter um discurso de que se colocar no lugar do outro é fácil, a gente sabe que não. A gente pode supor, sim. A gente pode ter um lugar de empatia, de nos colocar no lugar do outro em determinadas situações. Agora, sentir 100% na pele, isso não dá. E isso é um ponto importante, acolher essa dor, né? E aí, Esté, o que você acha da dor do adolescente? Acho que muito nesse caminho que a Denise veio trazendo, né, de que é individual, muitas vezes o que vai chegando é justamente essa necessidade de poder dar nome para essa dor e talvez rotular, né, essa dor, diagnosticar essa dor.
E a gente se propõe justamente a sustentar, a gente poder construir e nomear essa dor, né? Em conjunto. Então, é muito comum, porque a gente sabe, né, dos sintomas, né? Uma palpitação, né? Um temor, uma crise, né? Isso é o quê? Isso é ansiedade, isso é depressão, né? E a gente começa a trazer esses nomes, né? Que, de alguma forma, surgem como uma maneira de aplacar e nomear, né? Essa angústia, né? Eu gosto muito de usar o termo angústia. Sim. Né? E, na verdade, é a gente poder falar assim, o que está se passando com você, né? Aconteceu isso, mas e aí? O que aconteceu antes de você começar a sentir, né, os sintomas no corpo, né? E então construir a possibilidade desse sujeito ser e ter uma dor em que ele consiga nomear, para até justamente a gente conseguir fazer esse caminho de entender o que está acontecendo, o que denuncia essa dor, porque a gente entende que o sintoma, né, quando ele vem, ele está também dizendo do que aquele indivíduo está vivendo dentro de casa, na família, na escola, na sociedade, né? Sim. E a gente falando um pouquinho de sintoma, rapidinho, né? Na psicanálise, o sintoma é tido como, na verdade, uma forma, um alerta, né? Uma forma de alertar que tem algo por trás dessa dor física, né? Do psiquismo, né? Que é a dor sentimental, é a dor emocional. Então, para a psicanálise, a doença, vamos dizer assim, não é o sintoma, e sim a causa dele, né? Então, por que o sujeito adoece? Por conta das questões subjetivas que acontecem com ele, que é o que a Esté está falando também aqui. E aí eu trago um pouco de uma mistura, né? Quando a gente está pensando nessa dor, a gente vai lembrando da gente também. Eu fico lembrando aqui de alguns casos, né? Da minha adolescência, e vocês vão lembrar das suas também, onde a gente passa por falta de ar, ansiedade, fobia social, né? Isso é sintoma, basicamente. Agora, por quê, né, que eu fiquei com falta de ar? Porque talvez tivesse algo acontecendo nos meus pensamentos e na minha vida que fizeram com que eu começasse a sentir no físico, né? E a psicossomática explica isso, no físico, que é o mental e o corporal unidos, quase que como conversando com a gente, né? Freud diz que quando a gente não coloca em palavras, o corpo fala. E é exatamente isso, né, Dê? A Esté estava falando da importância da nomeação. Sim. Esse final de semana eu vi um postzinho no Instagram que era um meme, mas não era um meme. Foi postado, inclusive, em canais de psicanálise. Que a menina direciona uma pergunta para a professora assim. Professora, se nós acreditássemos em monstros, eles deixariam de existir? E aí a elaboração que os psis fizeram é assim. Quando a gente nomeia os nossos monstros, quando a gente acredita que eles existem, a gente pode fazer, inclusive, novas elaborações, ressignificações, a gente pode transformar. Exatamente. Eu vou ter que contar uma coisa. Conta. Eu sou muito fã de Harry Potter. E tem um monstro, né? Que é o bicho-papão. Sim. Né? E quando o Harry vai confrontar o bicho-papão, ele se transforma naquilo que ele tem mais medo, né? Que é um dementador, né? Que representa a depressão, inclusive. Que, assim, quando o dementador chega no ambiente, ele tira toda a alegria e a pessoa tem que comer um chocolate para melhorar, enfim. E aí, numa aula, o professor do Harry fala, não, vamos lá que você vai lutar contra o dementador, né? Enfim, a gente vai tirar o bicho-papão. E aí, o que vem é o dementador. E para ele confrontar aquilo, ele tem que imaginar, então, que aquilo se transforma em uma coisa engraçada,
né? Porque o que vai fazer com que o dementador ou que o bicho-papão perca a força é justamente você conseguir transformar isso e dar risada, né? Sim. Então, assim, me remeteu muito isso, né? E talvez também os adolescentes se identifiquem, né? Sim. Porque aí, quando a gente tá falando também, né, do medo ou do monstro, quando a gente começa a nomear, ele vai diminuindo. Ele vai perdendo a força. Sim. Vai perdendo lugar, talvez. Sim. Eu lembrei de um filme que acho que também vale a pena aí como indicação para o pessoal ver. É o Divertidamente, da Pixar, 2020. Que ele fala muito do funcionamento do cérebro, né? E os seus e a sua dinâmica, que vão surgindo emoções que a gente não sabe explicar, mas que ele vai nomeando, o filme vai trazendo. Então isso aqui é tristeza, então isso daqui é alegria, né? É muito interessante, porque é para o mundo infantil, mas também para o mundo adulto. A gente adulto, às vezes, não sabe nomear o que a gente está sentindo. Sim. Né? E a gente faz isso todo dia no consultório, tentar ajudar o paciente, né, o analisante, a nomear essas dores. Por quê? Porque a gente tira do simbólico, né, do que não existe, né, daquela fantasia nossa, para o real. Então, quando a gente coloca em palavras, essa dor vai diminuindo de alguma forma. É por isso que o processo terapêutico ele é feito de falas e de escutas, né? Então, uma escuta empática é o que o paciente precisa, né? Ferenczi dizia isso. Então, você pode de alguma forma fazer surgir, ajudar a emergir do sujeito adolescente, numa sessão de análise, aquilo que mais apavora e mais assusta, né? Vamos falar aqui do pior, né? Nas sessões, às vezes, a gente precisa usar esse artifício. E aí eles trazem, o pior para mim é sentir medo. Tá bom, então vamos falar desse medo. Que tamanho tem esse medo, né? Então, interessante aqui falar um pouco sobre esse mundo, né? Sobre esse universo que acontece logo no início já da puberdade com a adolescência. A adolescência traz também para o sujeito aquele receio dele ter responsabilidades e ser um indivíduo, ser ele sozinho, porque ele dependia dos pais, ele dependia inclusive do sentimento dos pais para ter os deles, né? Uhum. Então, eu vou trazer agora, para complementar e para vocês tentarem ajudar a gente aqui na conversa, como é que esses adolescentes sofrem, né, gente? Porque a gente vê hoje uma diferença, né, significativa do dia a dia do adolescente, do adulto, né, de todos nós. Se a gente for falar da geração Z que está chegando agora, né, que é a geração virtual, vamos dizer assim, a geração que está aí o tempo todo nas mídias, né, eles vivenciam um outro universo, né, talvez até para muitos um metaverso, né, aonde o que é o metaverso? É viver uma realidade fantasiosa, né, e você poder transpor o que é possível no real, né, que é a nossa vida, que é o dia a dia, né, até como fuga, como uma forma de aplacar essa dor, né, que você comentou. Então, aqui a próxima questão que eu levanto é como eles sofrem, o que eles fazem com esse sofrimento, né? E como a dor ecoa e se manifesta também. Conforme você estava falando, sabe, eu lembrei de uma passagem clínica, e aí eu vou aproximar para os nossos tempos sociais. Uhum. E eu vou usar um termo que é caricato. Eu recebi uma jovem que tinha uma família que era a família Gratiluz. Sabe família Gratiluz? Doriana, sei lá. Pensamento mágico, né? Tudo vai dar certo, tá tudo bem. Uhum. Eu só posso ter pensamentos positivos. Então, era um excesso de positividade e falta de espaço para lidar com a dor, ou com a raiva, e a ou frustração. com o medo, com a frustração. Então, o trabalho de análise acolhe e autoriza aquela pessoa a odiar alguém, por exemplo. Então, se na família
a única posição, a alternativa de existência é esse reforço constante de que eu só posso ser boazinha, na análise ela tem que ser má. Exato. Ela pode ser má. Isso, ela pode experimentar este lugar de alguém que se percebe invejoso, ou com raiva, ou frustrado, ou todos os outros sentimentos que naquele determinado contexto familiar era reprimido, recalcado, represado, minimizado, Sim. não acolhido. Então, o adolescente, em especial, eu estou falando em especial porque é um período da vida em que a gente está em constante ebulição, né? Essa troca com o meio externo, tipo, tá no ápice, tá? Tipo, né? A gente falou da semana passada que a gente vai se descolando dessa família, só que não é uma velocidade 2, né? É tipo, é andar com o carro, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Porque o nível de intensidade em que essas transformações estão acontecendo, ela é tipo nível 12. Se tem uma frequência de 0 a 10, o adolescente está no 12. Sim. O negócio está no pico hormonal, de emoções, a família, a escola, o meio, o grupo, etc. e tal. Então, em especial, eles vivem isso com muita intensidade. Então, quando vêm para o consultório e num atendimento, eles descobrem que lá eles podem falar tudo. Sim. E aí eu recebi uma moça, uma certa vez, que na entrevista ela falou: eu preciso, ela estava falando da sociedade, mas depois ela colocou para ela, preciso falar sobre a morte. Uhum. Olha que potente. Sim, com certeza. E é interessante e é importante essa nomeação. E eu acho que eles falam, né? Vocês adolescentes falam o tempo todo sobre vida e morte. Os pais, nós cuidadores, a gente pode olhar com estranhamento e falar, meu Deus, como assim, né? Mas é importante você saber, inclusive, que no pensamento adolescente, por que isso acontece, né? A criança, ela não tem ainda formatada a noção de espaço e tempo. O adolescente, ele vai adquirindo isso com os pais, inclusive, essa possibilidade e essa necessidade dele ser responsabilizado, dele ser implicado na vida. E aí ele começa a sacar, bom, mas peraí, para eu poder fazer as coisas, eu tenho que calcular o meu risco. E eu calculando o meu risco, eu começo a pensar na morte. Por quê? Porque tudo é começo, meio e fim. Aonde isso vai dar? Quem vai se responsabilizar por isso? Né? E a tendência, até porque esse corpo e essa mente não estão totalmente aterrizados, né, na vida adulta, esse período é longo. Porque vocês vão, falo eles ou vocês, né, porque a gente está falando para todo mundo aqui, mas vai tendo um descolamento, um luto da criança, né, e dos pais dessa criança, para os pais adultos e para o corpo e mente adulto. Só que, e aí? E a transformação? E esse período no meio do caminho? É isso que tem que ser validado, né? Então, olhar para, como você disse, olhar para esse sujeito com a possibilidade dele se frustrar e de sentir, né, o que está acontecendo, dele poder verbalizar o que se passa ali. E, em alguns momentos, ele vai falar da morte também. Sim. Isso vai trazendo, né, aquela coisa que o Freud nos conta, que é não somos senhor da nossa própria casa. Né? E é a questão do inconsciente. Então, até chegar nesse ponto em que a gente consegue se contar, tem um percurso que é... A gente tem, então, uma saída para se contar. E eu acho que quando a gente está falando de clínica, de chega, de análise, a gente entende que é nesse espaço em que a linguagem vai ser uma das formas, né,
de dar um destino para aquilo que não está conseguindo ser elaborado, né? Então, eu vou dar um exemplo, você falou do luto, né? Às vezes você vê, né, um adolescente ali, todo de preto e, né, uma coisa mais sombria, né? E quase que você fala assim, gente, parece que tá de luto, Sim. né? E tá, né? Tá enlutado pelo seu eu que ele teve que deixar de ser e por um eu que ele ainda tá construindo, né? Então, conforme vocês foram falando também de nomear, me veio muito um poema do Fernando Pessoa, que eu até postei lá no nosso Instagram semana passada. Eu vou ler aqui, ó. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, essa coisa Que lindo. não é a dor que ele tem, mas de alguma forma se identifica quando lê. Porque alguém deu uma vazão e conseguiu elaborar algo de uma dor. Tem um livro muito legal que eu vou recomendar, que é da Ana Sui, que é o Não Pise no Meu Vazio, né? E quando eu fui no lançamento, ela escreveu lá na dedicatória, né? Espero que faça sentido, né? Alguma coisa dos vazios dela, né? Então, ela tá contando das dores dela, é muito linda, é bem autoral. E você vai se identificando, né? Nossa, isso aqui... Nossa, eu sinto essa dor também. E é tão difícil a gente conseguir nomear a dor, né? E a gente, então, entende como... No exemplo da Denise, né, dessa família que talvez não pudesse integrar e fica uma cisão, né, assim, tá fora, o que não é legal tá fora. Aqui dentro só o que tá bom, né? E aí esse sujeito vai ficando cindido também. Então, dentro de casa ele tem que vestir, né, essa máscara de que tá tudo bem. E aí em que espaço que ele vai poder ser mais integrado, né? Então, acho que as dores também vão tentando, né, de alguma forma, escapar. E, finalmente, quando a gente chega na linguagem, porque daí o Freud, né, nomeou o método como talking cure, né, que é a cura pela fala. É uma possibilidade, então, da gente recordar, elaborar, né, e finalmente olhar para isso que angustia tanto e conseguir lidar, né? Sim. Perfeito. Maravilhoso o que você leu. Né? É lindo, né? Lindo, porque é com a identificação. Aliás, acho que é importante falar que todos nós, o ser humano, se constitui pelo outro e através do outro, né? Então, a gente pode falar um pouquinho também como eles sentem essa dor, né? E você falou muito legal a tua maneira de abordar, que é eles estão enlutados. É um período, sim, muito obscuro, né? Sim. Você não tem... você, na verdade, tem os referenciais da infância que aconteceu até ali. Então, tem ali todas as introjeções realizadas por aquele convívio familiar. Tem uma necessidade gigantesca de tentar sair deste mesmo conhecido familiar. E tem todo um caminho pela frente de construção, dúvidas e inquietações. Como diz a Esté, de angústia. Se a angústia é o afeto que não mente, os adolescentes estão imersos num período muito angustiante de se perguntar o que eu quero, como eu vou fazer tudo isso. Isso sem a gente considerar o que o entorno espera dessa pessoa. Exatamente. O que a família, às vezes... autoriza, não autoriza, desautorizando, espera, não espera. Tudo depende também da expectativa em que aquela pessoa está inserida e se também há pressa para que esse período de transformação e reconhecimento, de construção, se ele se dê no tempo do adolescente ou no tempo deste entorno. Que... Exato. Se o tempo e a subjetividade também é individual, as pessoas não vão caminhar sobre os mesmos passos. Cada um tem um tempo diferente. E como é para a família isso?
como são as exigências ou as expectativas que esses pais também têm para esse tempo de transformação em que o adolescente está vivendo. Você tocou no tema da terceira, do terceiro pensamento nosso para hoje, que é o que fazer com essa dor, né? E a gente pensa de o que fazer muito direcionada para os pais, porque os pais e os cuidadores, eles são a base para poder ajudar esse adolescente a, primeiro, aliviar esse momento difícil, né? Esse momento não, essa fase difícil. E ir dando, abrindo diálogo e caminho, né? E opções para, além da Constituição, eles poderem escolher. É isso que a gente tem que começar a pensar, né? Que pais e mães e cuidadores, ao invés de usarem a repressão, até por medo, por acharem, puxa, se eu sou liberar demais, ou se eu passar a mão na cabeça, eu acho que primeiro, como é muito subjetivo, primeiro pensar no ambiente que esse adolescente está inserido, né? Na sua própria família, né? Então, a gente sabe onde a dor aperta, né? No nosso sapato. Mas acho que tem uma questão muito importante que antecede tudo, é poder validar o sofrimento desse adolescente. Sim. Porque muitas vezes eu escuto, né, assim, mas isso não é nada. Falou que quer ir no psicólogo, mas acho que não precisa, sabe? Então, poder reconhecer que esse adolescente está em sofrimento, tem alguma coisa que precisa ser vista, e a primeira validação que é buscada é na família, né? Muitas vezes encontra ali nos pares, nos amigos, né? Alguém que seja mais próximo, a validação de isso é importante, né? Realmente você está em sofrimento, né? Porque é muito, muito comum entender que o adolescente ele não tem por que sofrer, né? Seu trabalho é estudar, né? É ir bem nas provas. Faz mais que obrigação. Você só faz isso. Não é? Tantas outras. Não sei se vocês viram. Acho que é até legal a gente colocar aqui nos vídeos interessantes. A gente pode até fazer uma postagem. Uma professora, acho que mais de uma já fez, que na hora da chamada oral na escola, em vez de falar seu nome, você fala a frase que os pais costumam dizer para você nesse período, né? Tão engraçado, porque a gente se lembra, né? E a gente vê que não mudou muito, né? Apesar dos tempos serem outros, né? Com a tecnologia e o formato que a gente tem hoje, eu acho que essas frases que vão, de alguma forma, colocando um limite, né? Mas um limite mais desesperador do que um limite pensado, discutido, avaliado em conjunto, em família, né? Aparecem no dia a dia dessa turminha, né? E que mais, gente, que a gente pode hoje trazer pro Eu lembrei do retorno universo. do recalcado. Quando a Esté estava falando agora da validação, então é o pai ou a mãe, né, essa família, quando ele não menospreza ou não minimiza queixas, né? Então, dar lugar para aquilo que o filho está falando ou se manifestando ou pensando ou como ele está vivendo essa fase. De repente, se fosse fácil para os pais acolher isso e acolher essa validação, se isso fosse fácil, a gente não estaria falando também do infantil dos pais. Sim. Porque, assim, o pai vai ver o filho falando: preciso de ajuda porque estou sofrendo bullying. Aí o pai fala assim: besteira. Fica quieto, Aconteceu né? comigo Isso, também. aconteceu comigo, tal. Deixa pra lá. Isso. Né? Querendo ou não, é um convite para esses pais pensarem o que eles fizeram na adolescência, como que eles vivenciaram também este período. E mais do que isso, é também
É tipo pegadinha do malandro mesmo. Porque se eu valido o que o meu filho tá sentindo, qual que é a minha responsabilidade também nessa dor? Qual o papel que eu fiz enquanto cuidador? Sim. Então, olha como é difícil para um pai ou para uma família também acolher essa manifestação de dor. Sem dúvida. Que a gente não pode negar, e por isso que a Umbrella nasceu, para dialogar com esses dois universos aparentemente tão distantes um do outro. Mas na clínica, isso é muito próximo. Muito. E a clínica do adolescente denuncia essa dinâmica familiar. Então, ao acolher um sofrimento do filho, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Sim. O que eu tô fazendo? O que eu fiz? Como eu tenho feito o meu trabalho enquanto cuidador ou pai? E mais do que isso, para nós que somos psicanalistas, eu vou falar um pouco, vou fazer só um recorte aqui teórico. O que eu introjetei Sim. para aquele sujeito? O que eu emprestei do meu narcisismo para aquele desenvolvimento psíquico? É denúncia, né? Na cara. Tipo, o adolescente faz isso. Só contextualizando, o narcisismo, ele vem do ego dos pais, né? Então, quando a gente vai alimentando aquele bebê, a gente não alimenta só de comida, a gente alimenta também das emoções, de como ele vai ser. A gente vai fantasiando em cima desse bebê, que vai crescendo, escutando e vivenciando isso, né? Esse ego que vai dos pais e de quem ali estiver nutrindo esse bebê, que vai aparecendo no decorrer dos anos e nos tempos que vão seguindo, onde a gente fala, mas não é por isso, não é para isso que eu criei essa criança ou esse adolescente, não era isso que eu queria, né? Que muitas vezes a gente tem que quebrar essa fantasia que a gente faz. Uhum. Eu acho que é legal também, até pra gente fazer um gancho pro próximo episódio, eu acho que nesse a gente trouxe muito a questão dentro de casa, né? Com os pais. E até para tirar um pouquinho do peso, né? Da culpabilidade que pode recair ali sobre os pais, nessa questão de aonde foi que eu errei, né? Mas olhar também para o contexto social e para as formas, né? Que mudaram. Que eles vão encontrando, as formas de sofrimento que também vão sendo emprestadas entre os pares, né? A gente vê por séries, por documentários, né? Que às vezes um adolescente se identifica ali com o outro porque o outro entendeu que ele podia encontrar um escape de determinada maneira, né? Então também o que eles estão consumindo, o que está sendo apresentado, o que está sendo cobrado desses adolescentes, né, numa sociedade, a gente chama de líquida, né? Então é tudo muito rápido, você tem que ter sucesso. Por que eu vou ficar estudando se o youtuber, né, tem sucesso e ele nem precisou, né, terminar, fazer uma faculdade, por exemplo, né? Então, a questão dos limites e também de uma estrutura, assim, né, de passo a passo. Os passos para você se tornar um jovem adulto, é isso aqui que você tem que seguir. Não tem mais com tanta clareza como a gente tinha antes. Uma fórmula, né? Não. E aí, a gente, então, vai pensando e também trazendo isso para os pais de, vocês fizeram sua parte, né? O que vocês puderam fazer aqui até agora, né? Às vezes a gente tem que também convidar esses pais para fazer um meio de campo ali. Às vezes a gente até encaminha, né? Acho que seria bom você se escutar, porque tem questões que às vezes não tem nada a ver com o filho. É uma fantasia de algo que os pais vivenciaram na adolescente e que tem muito medo que os filhos, né, revivam, né? Então, poder contrapor isso. Tem a questão do intrafamiliar, mas tem também o social e tem também, né, o que cada um vai entender daquilo. Às vezes você emprestou, às vezes você orientou, mas mesmo assim, para aquele adolescente não foi o suficiente. E que tá tudo bem, né? Bom, estou encaminhando agora ao nosso encontro para o final. Eu queria falar só de uma frase que eu achei interessante, deixar aqui para vocês pensarem. A gente vai
em breve falar no próximo encontro mais sobre esse tema, tá? Que é a dor do sofrimento do sujeito adolescente é um chamado para a escuta atenta e uma resposta empática para que possa ser transformada em um processo de crescimento e amadurecimento emocional, né? Que eu acho que resume tudo que a gente falou aqui. Né? Bom, meninas, foi ótimo, adorei. Queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Esse é o nosso 2º episódio. Compartilha com quem vocês acham que está precisando. Com certeza tem alguém sofrendo por aí. Né? O nosso objetivo aqui é acolher, né? E tentar ajudar nesse processo de desenvolvimento e transformação do nosso querido adolescente. Tá bom? Stephanie, Denise, vou agradecer agora a participação de vocês, como sempre, e deixar aqui um beijo para vocês e ficam com a gente até o próximo episódio. Um beijão. Tchau. Obrigada, Luciana, foi muito bom. Tchau, gente, tchau. até mais. Até a próxima. Aguardem.